Sejam bem-vindos a este vídeo que preparamos para vos ajudar no rumo ao Exame Nacional de Geometria Descritiva A de 2021. Ao longo desta apresentação, vamos partilhar alguma informação que acharão pertinente para se prepararem antes do Exame Nacional de Geometria Descritiva. Para quem ainda não estiver a par, a primeira fase do exame será realizada a dia 5 de julho às 14h30 e teremos a segunda fase no dia 13 de setembro às 9h30. A documentação que vamos estar a utilizar neste vídeo vai se basear na informação dada pelo IAV e pela DGE e vamos nos debruçar essencialmente em 3 pontos. Primeiro vamos falar sobre o que sai no exame, depois vamos ver o que muda em relação ao exame do ano passado e por fim vamos também perceber como nos podemos preparar melhor durante este período que temos antes do exame. Para quem quiser aceder aos documentos dos quais vamos estar a falar, eles estão presentes no site GD Online e também no site da IAV. E começando pelo primeiro ponto, o que é que sai no exame? Em primeiro lugar, a respeito das provas em geral para o ano 2021, temos o referencial das provas, no fundo o que serve de referência para a sua concepção. E aqui fala-nos de 2 documentos. O primeiro é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e o segundo, as aprendizagens essenciais. Explicando assim de forma resumida, o documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória apresenta-nos alguns princípios, a visão dos alunos para esta fase, alguns valores, áreas e competências. No fundo, o conjunto de princípios que pauta a ação educativa, os valores e as competências que se espera que os alunos desenvolvam até ao final da escolaridade obrigatória. Ele é de referência para o ensino em Portugal, mas o que nos interessa agora realmente é as aprendizagens essenciais. E porquê? Vamos ver um pouco mais acerca disto. No outro documento que nos é fornecido pelo IAV, para além das provas em geral, temos também a informação específica da prova de Geometria Descritiva A. Também diz que a prova tem por referência o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais de Geometria Descritiva A para o 10º e 11º anos. E, tendo isto em consideração, a prova vai incidir especialmente sobre os blocos que temos aqui apresentados. Na representação diédrica vai apontar para entidades condicionadas por relações de pertença e ou interseções. Significa que pode sair um exercício tanto de relações de pertença como de interseções, como dos dois em conjunto. Temos também a representação de figuras planas e de sólidos. Temos as sombras de figuras planas e de sólidos. Temos também as secções. E por fim, a interseção de uma reta com um sólido. Para a representação axonométrica, temos a representação de uma forma tridimensional que seja resultante da justaposição de sólidos geométricos. Poderá ser em axonometria clinogonal ou ortogonal. Mas agora perguntamos-nos, é só esta a matéria que vai sair no exame? Não. A prova tem por referência as aprendizagens essenciais de Geometria Descritiva A para os 10º e 11º anos. É claro, os exercícios vão rondar especialmente estes assuntos. Mas para os resolvermos vamos ter de também trazer os conhecimentos que estão incluídos nas aprendizagens essenciais para o 10º e 11º anos. Para percebermos melhor, vamos abrir o documento das aprendizagens essenciais. Aqui temos as aprendizagens essenciais do 10º ano e vemos nele uma lista da matéria que pode ser incluída no exame. E vamos ver um exemplo de algo que nos pode ajudar neste documento. Aqui ainda dentro da representação diédrica, lemos sobre determinar a interseção de quaisquer 3 planos, que é uma coisa que normalmente não sai no exame. Mas como nós vemos que está nas aprendizagens essenciais, significa que é algo que pode sair no exame este ano. Há pouco notámos que na informação específica dada pelo IAV sobre o exame não tínhamos, por exemplo, a falar sobre paralelismo de retas e planos, nem sobre perpendicularidade de retas e planos. O que queremos dizer com isto é que é muito possível que não nos saia um exercício especificamente sobre a determinação do paralelismo ou da perpendicularidade de retas e planos, porque não está incluído nos blocos em que incide a prova,
mas estando nas aprendizagens essenciais, pode ser usado dentro de um exercício que esteja na prova. Vamos ver o que nos diz também no documento da DGE a respeito do 11º ano. Aqui temos como matérias as figuras planas 3, os sólidos 3 e, dentro da representação diédrica, temos também as sombras. Mas o que é que nós precisamos de saber a respeito das sombras para o exame? Fala-nos, por exemplo, de compreender espacialmente a direção luminosa convencional. E se formos observar os pontos restantes, quando nos fala de sombra de polígonos, de sombra de pirâmides, de sombra de paralelepípedos, está especificado novamente que é segundo a direção luminosa convencional. Ok? O mesmo para a sombra também dos cones e dos cilindros, segundo a direção luminosa convencional. O que é que isto significa? Precisamos de compreender a direção luminosa convencional, mas não vamos ter exercícios que tenham o foco luminoso, nem outra direção luminosa que não seja a convencional. Outro ponto que também podemos notar na matéria das sombras. Temos de saber representar a sombra própria e projetada de polígonos contidos em qualquer tipo de plano e também de círculos. Mas quando vamos ver sobre a representação das pirâmides, dos paralelepípedos, dos cones e dos cilindros, está especificado que são aqueles que têm a base situada em planos horizontais, frontais e de perfil. Certo? Aqui, se formos aos cones e aos cilindros, também está especificado a mesma coisa, com bases situadas em planos horizontais, frontais e de perfil. Então são estes a que nós nos vamos cingir. Se formos a algumas páginas mais abaixo, vamos também falar sobre a interseção de retas com sólidos. Neste documento lemos a respeito de representar a interseção de uma reta com pirâmides, também a interseção de uma reta com paralelepípedos, com cones e cilindros e com esferas. Mas que tipo de pirâmides, paralelepípedos e cilindros? Especificamente pirâmides e prismas de bases regulares situadas em planos horizontais, frontais ou de perfil. Especificamente também paralelepípedos retângulos com faces situadas em planos horizontais, frontais e de perfil. Cones e cilindros de bases circulares, situadas em planos horizontais, frontais e de perfil. Então, a matéria que nós precisamos de saber para o exame sobre a interseção de retas com sólidos é esta para a qual nos apontam as aprendizagens essenciais do 11º ano. E que matéria é incluída neste documento a respeito das axonometrias? Sobre a representação axonométrica, lemos sobre a axonometria clinogonal, mas a informação especifica-nos formas tridimensionais resultantes da justaposição de quê? De pirâmides retas ou oblíquas, também de prismas retos ou oblíquos, de paralelepípedos retângulos, de cones retos ou oblíquos, de cilindros retos ou oblíquos. E podemos ver que é a mesma coisa a respeito da axonometria ortogonal. Fala-nos de formas tridimensionais resultantes da justaposição de quê? Pirâmides retas ou oblíquas, prismas retos ou oblíquos e assim por adiante. E o que é que a informação que nos é dada pela DGE nas aprendizagens essenciais nos pode ajudar mais, por exemplo, no que precisamos de saber a respeito das axonometrias? Em cada descrição dos sólidos justapostos que temos de representar, podemos notar, por exemplo, que são prismas e pirâmides de bases regulares paralelas a um dos planos coordenados. Também paralelepípedos de faces paralelas aos planos coordenados. E quando são pirâmides retas ou oblíquas com bases paralelas aos planos coordenados, têm de ter pelo menos uma aresta da base paralela a um eixo coordenado. E os prismas retos e oblíquos, também com as bases paralelas aos planos coordenados, mas com pelo menos uma aresta das bases paralela a um eixo coordenado. Na axonometria ortogonal, temos paralelepípedos retângulos com faces paralelas aos planos coordenados. Então, isto são informações muito detalhadas sobre o tipo de axonometrias que nos podem sair no exame. A conclusão que podemos chegar é que vamos precisar de saber representar faces paralelas aos planos coordenados e também arestas paralelas a um dos eixos coordenados. Nos documentos podemos perceber melhor em que é que nós precisamos de focar os nossos esforços. E agora que percebemos um pouco melhor como é que as aprendizagens essenciais servem de referência para a prova, vamos voltar à nossa informação específica.
Qual é a conclusão que podemos chegar então a respeito do que sai no exame este ano? A matéria que sai no exame deste ano inclui toda aquela que está constante nas aprendizagens essenciais de Geometria Descritiva A para o 10º e 11º anos. É claro que os nossos exercícios vão incidir principalmente nestes blocos que estão descritos na informação específica da prova. Relações de pertença com interseções, representação de figuras planas e de sólidos, representação da sombra de figuras planas e de sólidos, secções de um sólido, interseção de uma reta com um sólido geométrico e mais sobre a representação axonométrica, formas tridimensionais resultantes da justaposição de sólidos, especificamente aqueles que vemos descritos nas aprendizagens essenciais. Para além disto, o que é que nos diz a informação que nos é fornecida pelo IAV? Temos a caracterização da prova e diz-nos lá que as respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de aprendizagens relativas a mais do que um dos blocos das aprendizagens essenciais. Quer dizer que a matéria que está incluída nas aprendizagens essenciais, vamos precisar de trabalhá-la como um conjunto articulado para podermos dar a resposta aos exercícios do nosso exame. A caracterização da prova diz-nos também que ela é de resolução exclusivamente gráfica e, como sempre, a prova é cotada para 200 pontos. Ao lermos um pouco mais neste documento, vemos também, se quisermos saber o que precisamos levar para o exame, encontramos-lo aqui prescrito. Tal e qual como no ano passado, a duração da prova é de 150 minutos, com a tolerância de 30 minutos. Bem, mas até aqui ainda não vimos nenhuma mudança em relação ao ano passado. Perguntamos o que é que está diferente? O que é que muda em relação ao ano passado? Voltando à informação geral a respeito das provas deste ano, dizem-nos que relativamente às medidas tomadas em relação à Covid-19, em 2021, à semelhança do que aconteceu em 2020 para os exames nacionais finais, haverá em cada prova um conjunto de itens cuja resposta é obrigatoriamente contabilizada para a classificação final. Vamos poder responder a todos os restantes itens da prova, mas serão contabilizados para a classificação final as respostas em que obtenhamos a melhor pontuação. O número de questões obrigatórias ainda não está estabelecido, mas será de acordo com a especificidade de cada prova e oportunamente divulgado pelo IAV. Mas no exemplo que nos é dado, dizem-nos que uma prova que fosse composta por 20 questões, 14 poderão ser obrigatórias e das 6 restantes, as 3 cujas respostas obtenhamos melhor pontuação serão consideradas para a classificação final. É aqui que vemos uma ligeira mudança. O exemplo do ano passado dizia-nos que, por 20 questões, 5 poderiam ser obrigatórias e, das 15 restantes, 10 seriam consideradas para a classificação final. Quer dizer que, por alguma razão, este exemplo foi reconsiderado. É possível que tenhamos no exame um aumento no número de questões obrigatórias e um diminuir do número de questões não obrigatórias. É claro, se nós nos perguntarmos, o exame de Geometria Descritiva A não pode ter novamente uma questão obrigatória e 3 questões não obrigatórias? Claro que sim, este número será a estabelecer de acordo com a especificidade de cada prova. Mas também podemos vir a ter um aumento das questões obrigatórias e, em vez de termos uma questão obrigatória, podemos ter 2 não obrigatórias. Isto pode ser a mudança em relação ao que aconteceu no ano passado. Agora que já vimos o que é que sai no exame, já vimos também o que é que pode mudar em relação ao ano passado, vamos passar ao último ponto, muito importante. Como é que toda esta informação nos pode ajudar de modo a nós estarmos muito bem preparados quando chegarmos ao exame? E para percebermos a resposta, vamos utilizar aqui um exemplo. Vamos imaginar que estamos numa corrida. Estamos numa corrida e a nossa meta, o nosso objetivo é o exame. E o primeiro ponto que vamos falar tem a ver com o percurso. Numa corrida de verdade, os atletas precisam de seguir um percurso bem definido. Ou, de outra forma, poderiam até ser desclassificados. Como é que nós podemos definir o percurso que vamos fazer até ao exame?
Em primeiro lugar, sabemos que a data da primeira fase do exame é 5 de julho, então vamos ver o tempo que temos até lá. Vamos pensar num bom plano para este período que vamos ter, este intervalo, e vou definir períodos específicos para estudar cada matéria que eu preciso e quanto tempo preciso para poder preparar-me bem para o exame. Não vou pôr aqui toda a matéria da geometria descritiva, mas vou ver primeiro, na informação que é fornecida pelas entidades, o que é que de específico vai sair no exame. E vou tentar seguir o melhor que eu puder este percurso até chegar à data da prova. Mas o atleta que participa numa corrida também pode sofrer imprevistos. Mesmo concentrando-se muito no percurso, ele pode cair, ele pode cansar-se, pode sentir dores. Mas o que é que ajuda o atleta com estas dificuldades a conseguir chegar até à meta? Mesmo que ele caia no caminho, ele levanta-se na mesma. Então, nós também podemos ter desafios ao longo do nosso percurso. Podem haver assuntos que eu não consigo terminar no período que estabeleci para mim próprio. Podem haver imprevistos na minha vida ao longo do percurso. O que é que podemos fazer? Dentro das nossas circunstâncias, vamos continuar a fazer o melhor para terminarmos a corrida. O último ponto que precisamos nos lembrar é que o atleta não faz a corrida para passar a meta. O que motiva-o muitas vezes é imaginar-se a receber o prémio depois de passar a meta. E a nós, o que é que nos vai motivar a manter-nos no percurso até ao fim e a fazermos o nosso melhor? Focamo-nos no exame, mas precisamos também de ter em mente os objetivos para os quais nós estamos a fazer o exame. Pode ser que alguns de nós estejamos a querer fazer melhoria de nota. Para alguns, talvez o objetivo até seja somente passar no exame. Ou talvez nós queiramos ingressar num curso na universidade. Seja qual for o nosso objetivo, se seguirmos um plano bem elaborado, se superarmos ao longo do percurso os desafios de forma positiva e motivarmos por manter em mente o nosso objetivo principal, a nossa preparação vai ser bem sucedida e vamos estar muito melhor preparados para o próximo exame de Geometria Descritiva A de 2021. Este foi um breve vídeo para vos ajudar. Foi muito bom ter-vos connosco outra vez. Muito obrigado por terem assistido. Continuem a acompanhar-nos e até ao próximo vídeo.